Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos, nossos irmãos encarnados, desencarnados. Muito bem, agradecer pelas flores, a Lucy trouxe do jardim dela para nós. Vou reforçar o pedido da Dona Padilha, tragam flores. Gente, não deixa cair no esquecimento. Todo dia alguém passa, não vão roubar de nenhum jardim, não vão roubar. Né? Mas assim, a gente continua, sábado a gente fez mais um trabalho lá no Itupava, estão chegando mais moças, mais situações, né? E o pedido é para trazer as flores para que realmente mude esse sentimento da casa. Então, se lembrem de fazer isso. Né? Às vezes também passa na floricultura R$5, sei lá, né? Segue o coração, mas não deixem de fazer. Né? Nós vamos continuar aqui a nossa maratona do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Estamos na parte 11. Terminamos nesse slide. A última vez que eu falei foi na semana retrasada. E a gente estava falando da questão do médium, né? O médium que se doa para o trabalho. E é dito assim: o médium diminuirá sua cota de débitos morais, porquanto toda atividade dignificadora conduz um peso específico positivo que diminui o quantum de dívidas que se encontra aguardando resgate. A gente sabe que a gente está aqui no planeta de provas e expiações, estamos resgatando, e uma forma maravilhosa de resgatar os nossos erros do passado é através da mediunidade. E quando eu falo mediunidade, eu não falo só do médium ostensivo na mesa que dá passividade para os espíritos e tal. Todos nós somos médiuns. Então a gente está na rua, está indo na padaria, a gente vê lá um morador, alguém que está com uma fome e tal. Vem uma intuição. O que é essa intuição? É mediunidade. Vem a intuição para trazer as flores do jardim para cá. O que é isso? É mediunidade. Né? Talvez a Lucy não seja uma médium ostensiva, mas recebeu a intuição. E todos nós que recebemos a intuição é mediunidade. E isso são formas que nós temos de fazer os nossos resgates com o nosso passado, que é pagar o mal com o bem. Né? Essa é uma fala evangélica muito forte. Quanto mais se dedique o sensitivo ao atendimento aos espíritos obsessores, aí no caso específico, aos sofredores, né? Então lá o morador de rua é um sofredor? Está encarnado. Quantos moradores de ruas desencarnados estão junto com aquele morador de rua encarnado? Nós já recebemos aqui. Dona Maria Farrapo traz aqui esses nossos irmãos para serem socorridos, atendidos e albergados aqui na nossa casa. Mais fiéis serão as suas captações em relação aos nobres mentores do astral. Aí trouxe uma manifestação de uma pombagira que se manifestou falando de uma trabalhadora aqui da casa, que se aproximou dela porque viu nela a intenção e o esforço de uma mudança, de uma melhora de conduta. E aí eu trouxe a manifestação para que a gente observasse exatamente isso. O quanto eles estão próximos de nós, aguardando o quê? Só o nosso momento de virar a nossa chave e fazer alguma coisa. De especial. Coisa especial. E eu tinha prometido trazer uma manifestação, já faz um tempo que eu estou falando, de um espírito que se manifestou aqui e deu o nome dele. Mateus de Oliveira. Não sei. Poderia estar o nome dele ali no livro de radiação dos desencarnados. Alguém poderia ter feito uma mentalização para esse nosso irmão. De alguma forma, ele chegou aqui na nossa casa. Então, e não é muito comum eles darem o nome. Cada 100 manifestações, 200, acontece de um dar o seu nome. E às vezes esse nome pode ser familiar para alguém, né? Ou a situação que ele vivenciou, que ele está contando aqui, possa ser uma coisa interessante para alguém. E aí a gente vai entender o quanto a nossa casa faz a favor desses nossos irmãos. E de nós também, porque quando a gente tem a fé e vai lá e coloca o nome no livro, acontece exatamente isso.
Não são todos que se manifestam e que dão o seu relato. Mas todos os nomes que são colocados ali, encarnados ou não, são atendidos de alguma maneira. Dentro do merecimento, dentro da possibilidade daquilo que é possível se fazer para esses nossos irmãos, né? Então vamos ouvir aqui para começar a mensagem dele e aí a gente dá continuidade. Ai. O que aconteceu? Ai, eu não gosto dessa situação que tá na minha garganta. Tem hora que eu me sinto tão mal, eu não sei o que tem na garganta. Dói? Ai, não tá doendo. Mas é uma sensação assim que... Tem hora que me falta ar. Sei. Me sinto tão, assim, não sei o que é isso. Me sinto tão doente, tem hora. Faz tempo que você tá assim? Ai, faz tempo que eu tô doente. Uhum. Faz tempo que eu tô doente. E... Você tava no hospital? Ou tava na sua casa? Tava em casa. Em casa? Tava em casa. Não sei. Não Mas sei tinha que foi. médico que ia lhe ver? Ou não? Até que agora, lembrando, Uhum. eu fui no médico. Eu fui no médico e... O que ele disse? Eu fui pro hospital. Uhum. Fui pro hospital. Ficou lá no hospital, internado? Fiquei. Mas eu não sei como é que eu voltei pra casa. Você perguntando, eu nem lembrava que tinha ido pro hospital. Uhum. Você foi pro hospital, ficou lá, tratou Fiquei lá. e voltou pra casa. Será que voltou pra casa? Voltei pra casa. É? Você lembra disso? É. Tava em casa. Uhum. Mas e como é que eu não vi? Quando eu saí do hospital, eu não vi. Certo. Tô em casa. E você Aí- sabe agora... dica. Mas aí, eu agora tô lembrando. Eu tão incomodado com a minha doença que nem pensei. Eu tava tão... Não vou dizer que minha família me abandonou, mas eu tava assim, tão quieto, que eu não conversei com mais ninguém. Ninguém te ouvia em casa? Você tentou conversar? Não tentei, porque a minha garganta não deixava. Eu tô bem aqui, mas lá não. Entendi. Então não tava assim, sabe, com disposição de ficar chamando eles. E Então como não se chamava. eles não davam atenção? Não vinham mais onde eu tô deitado. Não vinham. Entendi. Não sei, fiquei tão esmorecido, tão assim, agora que eu tô podendo falar. Que bom, né? Sabe por quê? Você tá em outro hospital agora, né? Do hospital? Isso, e a gente tá tratando da sua garganta. É, Por isso que já melhorou e você tá começando a falar alguma coisa. Que bom, né? então eles me internaram de novo. Isso. Mas no hospital diferente agora. É um hospital Porque diferente. aqui tem os especialistas nessa doença que você tem. Então é por isso que eu tô melhor. Veja que melhora. Você não estava nem conseguindo falar em Não, casa. nunca falava, só dava aquele acesso de tosse, sabe? E agora tá conversando bem, Tô conversando bem, comigo. passou, né? Que bom, então. Então, assim, ó, vai ficar aqui conosco por um tempo, pra gente fazer um tratamento bem legal aí na sua garganta. Sim, isso é muito bom. Você se fortalecer, ficar bem, né? Sim, Seja o tempo que for, tô melhor. pra curar. Vamos fazer um tratamento pra curar, né? E você saiba que você tá aqui, é um hospital, mas você tá entre amigos. A gente tá aqui pra ajudar. É uma casa de acolhimento. É, E esse pigarro vai passar. isso aí que vem. Quando vem muito assim, só vem apertando a garganta. Certo. Vai ser De tirado faltar. isso, né? Vai ser limpo. Não sei o que é isso. Viu? Tá? Vai ser limpo com os medicamentos, com as energias que vão ser dado pra você. Até a água que Tô é melhor, remédio. eu tô melhor. Porque Sabia? quando ia falar, dava aquele acesso de tosse. Quando eu quis falar com você, veio aquele acesso. Certo. Agora passou.
Entenda, beba bastante água, que aqui nesse hospital até água é remédio. Água energizada que a gente Muito fala. bom, muito Viu? bom. Eu vou tomar, sim. O que me derem, eu vou aceitar. Aí vai ter lá uma cama para você lá na enfermaria, uma jarra de água do lado, enfermeira, enfermeiro, médico que vão cuidar de você. Muito bom. E você vai melhorando. Cada dia, sem pressa. Será que eu cheguei agora aqui? Uhum. Cheguei agora, né? Isso, foi trazido aqui agora, né? Então aqui, essa conversa é a primeira conversa que você está tendo aqui no nosso hospital, que é comigo. É porque eu não falava mesmo por causa da tosse. Isso né? mesmo. Não é? Aí a gente esperou você melhorar um pouquinho, e olha que conversa boa que a gente teve. Para quem não falava há tanto tempo, Não falava. tá bom demais, né? Tá bom demais. Vai dormir feliz, dormir alegre e agradecer. Porque aqui é uma casa de misericórdia. É uma casa de Deus. E a minha família vai vir me visitar, Sim. com certeza, né? A hora Foi que você eles que tiver. trouxeram, né? Na hora que você estiver melhor, Sim. tiver que o doutor autorizar, receber visita, daí você vai receber as visitas. Enquanto isso, nós vamos lá visitar você. Eu vou lá certo. conversar um pouquinho, Tá certo. né, ver se está tudo bem, e você vai melhorar cada dia. Meu nome é Matheus de Oliveira. Matheus de Oliveira. É. O meu é Marco Antônio. Marco Antônio. Sabe o que é Marco Antônio Oliveira? É? É, Você também é Oliveira? sou Marco Antônio Oliveira da Silva. Ah, veja Olha só. Ah, Coincidência não existe, coincidência. né? Não Então, existe, né? Era pra mim vir aqui mesmo. isso né? mesmo. Aqui era o Que lugar bom certo. que eles me trouxeram pra cá. Olha só. E já tá tão bem Melhorar, assim sim, já, ó. né? Só Pra de quem conversar. já melhorou. Mas é bem, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Do jeito que eu tava, do jeito que eu tava chegando aqui, Sei. até estranho melhorar tanto assim. Viu só? Estranho, né? Como eu disse pra você. Que ainda vou ganhar os medicamentos, né? Isso, tratamento. Eu vou ficar deitado, né? Certamente. Você para veja o que que é, né? Uma casa de misericórdia. Misericórdia. E aqui tem misericórdia com todo mundo que chega. Tô melhor, tô melhor. Passou dos portões ali, já melhora. Ah, nossa. Graças a Deus. É. Graças a Parece Maria. milagre isso, viu? Não podia falar. Vai que é um Tosse nunca milagre. deixou eu falar. De uns Vai tempos que é pra cá. milagre. É milagre. Deus faz milagres, né? É. A gente tem que acreditar que faz. Se é porque uma ele- casa de misericórdia. Isso né? mesmo. Tá bom, meu Tá amigo? muito bom, muito bom. Que bom, então. Muito bom. Agora você vai Eles vão me acompanhar. levar. Isso. Eles estão me levando. Vai descansar um pouco. E confia. Confio, sim. A gente tá junto, tá bom? Sim. Fique com o nosso abraço, com o nosso carinho. E vai descansar. E amanhã você vai acordar bem melhor. Que bom. Então, quando for possível, converse comigo. Vou. Matheus de Oliveira. Mateus, pode deixar que eu vou lá. Tá? Dando aqui um tempinho, eu corro lá Tá pra gente bom. conversar um pouco. Muito bom. Fica bem, Mateus, meu amigo. Muito, muito bom. Eu te agradeço de Fica bem. coração. Fica bem. Já fui visitar ele várias vezes na enfermaria. O que papo bom, né? Parece que é com morto. Que eu tô conversando com morto. Qual que é o nosso problema com os mortos? Os mortos estão mais vivos que a gente. Tem problema nenhum, né? Gostoso, simpático, deu o nome dele. A gente precisa entender isso, né? Agora, nós temos que entender, eu queria que vocês entendessem, a gente já tem falado muito, o que é esse mecanismo aqui. Né? Primeiro, ele, naquele primeiro momento, ele não sabe que ele é um desencarnado. Foi para o hospital, voltou para casa, aí veio para outro hospital, minha família vai me visitar, não sabe que desencarnou. E não sabe também, ele desencarnou no hospital e não sabe também por que voltou para casa. Como voltou para casa? Como que ele voltou para casa? Já falei aqui isso várias vezes. Apego. E uma atração, que a gente já falou disso também. Dos familiares que também não se libertam. E que acabam atraindo, né? E recolhendo em casa. Ó, tô lá deitado,
ninguém me escuta, ninguém dá bola mais para mim, ninguém me ouve, mas como eu estou meio entrevado também, não faz diferença nenhuma. Estou lá em casa, dormindo na minha cama. Por quanto tempo? Vai que alguém conhece aí o Matheus de Oliveira, alguém pôs esse nome no livro. Né? Tem muita gente que já passou aqui, que não está mais aqui também, né? Poderia estar aqui tendo a oportunidade de ouvir o Matheus falar, né? Ser um parente, ser alguém, né? Mas a gente é meio assim, né? Por isso que Jesus falou, né? Não deis pérolas aos porcos. Então, esse entendimento é importante. E a gente tentar entender, de uma vez por todas, esse desapego. E quantos acontecem? A grande maioria, gente, a grande maioria vai para casa. Aqui nós recebemos aqui, em 27 anos, milhares de manifestações. E eu falo sem que a grande maioria vai para casa. Isso é complicado. Porque é uma energia, né? São pensamentos, são vibrações que estão ali atuando junto naquele lar, naquele movimento. E elas acabam interferindo. E a gente também, enquanto encarnado, acaba interferindo no mental desses nossos irmãos. Porque a gente fala, né? A gente fala do morto, né? Vai passando os dias lá, daí acontece lá já faz um mês e pouco, começa a vir as lembranças, os comentários. Nem sempre são coisas boas. Porque também não tem lembranças boas. Porque às vezes foi um déspota mesmo. Foi um marido ruim, foi um pai ruim, foi uma mãe ruim, uma esposa ruim. E fica esse envolvimento ali. Marcos, fica como se fosse um hóspede. Um hóspede. Na verdade, nem é um hóspede, né? Porque ele está na casa dele, né? Na cabeça dele, ele está na casa dele. Então, se ele for um marido, ele está na casa dele, com as coisas dele lá. Por isso o apego. Com os bens dele, com a família dele. E não entende por que ninguém dá bola para ele mais. Por que está abandonado lá na cama? E o que será que ele escutou? Né, que gera esse sofrimento aí, essa perturbação pós-morte. Que aí aqui, dando a manifestação, tem o choque anímico, as energias mudam. Comecei a lembrar, eu fui mesmo no hospital, aí as lembranças vão chegando. Isso aqui foi em setembro, ele já está internado aqui há um bom tempo, já. Muitas conversas com os psicólogos, muitos medicamentos já aconteceram nesse momento. Então, o Matheus de Oliveira hoje não é mais esse Matheus aqui. Ele já melhorou. Ou pelo menos a gente espera que tenha melhorado, né? Com tudo que é oferecido, né? Porque também tem aquilo, né? Antes da gente querer curar alguém, né? Não é isso? A gente tem que perguntar, né? Você quer ser curado? Quantos não querem ser curados? Querem ficar sentado no meio-fio? Na choradeira? Reclamando da vida, porque é uma situação vitimista. Isso acontece com os encarnados e também com os desencarnados. Né? Então vamos seguir. Aprofundando a questão dos transtornos psiquiátricos e os de natureza obsessiva, temos o seguinte. Muitas doenças infectocontagiosas, como a sífilis, herpes simples, viu? Não é nem a zoster. HIV, infecto-contagiosas, entre outras, desencadeiam em algum nível uma perturbação dos fenômenos cerebrais, que torna o paciente um fácil pasto para a nutrição de espíritos inferiores que dele se acercam para roubar-lhe as energias. Isso é uma novidade para mim. Isso é uma novidade. Porque tem doenças infecto-contagiosas que afetam os neurônios, matam os neurônios cerebrais. A sífilis
pelo que eu estava consultando, é a mais potente. É uma doença venérea, né? Então o que ela faz? Ela faz com que se reduza a quantidade de neurônios, e isso permite que crie-se uma abertura e um link mental com espíritos. Como se fosse uma porta de entrada. Em que nível que a doença tem que estar para que isso aconteça? Né? Ele está dizendo aqui que doenças como a sífilis, a herpes e a HIV abrem as portas para um fácil pasto de obsessão. Vocês já tinham pensado nisso? Porque a gente trata isso como uma doença física, no médico. Então, as pessoas que tiveram, as pessoas que têm, elas têm essa abertura, elas têm essa dificuldade. E tem outras doenças também. É que a gente está tratando aqui mais da questão da sexolatria, né? Mas aí na próxima palestra eu vou trazer Alzheimer. Tudo que destrói os neurônios abre esse canal, diminui a resistência da gente. E aí espíritos se acercam. Credores, não necessariamente. Como diz o Marcelo, né? Obsessores de aluguel, não necessariamente. Justiceiros, não necessariamente. Quais são os que se acercam da gente? Os que têm os mesmos pendores que a gente encontra por aí. Esse fenômeno, que com o tempo pode transformar-se em uma vampirização, é muito mais comum do que parece entre os enfermos terrestres e os indigitados espirituais, os obsessores espirituais. É muito mais comum. Porque às vezes a pessoa, né? Gente, vou falar da mais simples, de uma herpes, né? Herpes simples. Então ele está dizendo que a herpes mata neurônios, que o HIV mata neurônios, que a sífilis detona os neurônios. E aí a gente vai entender isso dentro do processo. Eu quero falar da sexolatria. Porque se pega a herpes assim também. Né? Tem herpes genital? Tem herpes genital. HIV nem se fala. Sífilis, então. E são doenças que não foram erradicadas. Parece que são doenças que nunca vão sair de evidência. E aí, olha quanto abre o campo obsessivo pensando dessa forma. Que a gente trata a obsessão dentro do contexto aqui da casa espírita, lá do terreiro, né? Mas quantas pessoas estão sendo vampirizadas nesse momento dentro desse contexto aqui? Que nem é um credor, um vingador, um espírito que a gente fez mal no passado. O problema da sexolatria é o grande responsável por esse vasto e complexo processo de difícil solução a curto prazo. Pois conforme a onda em que se movimenta o indivíduo, sempre haverá uma ressonância e uma sintonia com espíritos na mesma faixa vibratória. Né? Então, aquilo que ele quer dizer, aquilo que eu vou procurar ainda, porque eu ainda estou envolvido nesse processo. Eu tenho ainda essas necessidades, esses vícios materiais. Não é, né? Material, emocional, é complicado isso. A sexolatria, ela é complicada. Mas o grande problema nosso hoje da humanidade, ela tem relação com a sexolatria.
Os processos obsessivos, na sua grande maioria, estão ligados à sexolatria. Esse sexo ainda que é visto de uma forma... E aí a gente está recebendo aqui as nossas moças que são vítimas, que eu tenho falado, disso. Desse processo de sexolatria. Quantas foram? Eu estava fazendo a palestra e estava pensando. Quando o Brasil foi descoberto, não tinha sífilis aqui. Os índios não tinham, os indígenas não tinham herpes, nem sífilis, não tinham nada. Isso veio, foi trazido. Quantas delas foram contaminadas? Milhares e milhares e milhares de mulheres. E não estou falando só de mulheres. Porque também tem o homossexualismo, tem a pedofilia, violência contra crianças. Foram contaminadas, vítimas disso. E podem estar hoje passando por um processo de obsessão, porque dentro do processo da contaminação se tornaram vítimas de obsessores também. Dá para entender isso? Olha como o negócio se abre. Vem lá um marinheiro, vem lá um português, vem lá um inglês, vem lá, A gente sabe como que é a Europa, século XVI, XVII, XVIII, XIX. Era coalhado de doença venérea. Vieram tudo para o Novo Mundo. Traziam todas essas doenças aqui. E contaminavam. E aí o que eu quero falar? Às vezes a questão das nossas meninas não é só por uma questão de uma violência sexual em si, mas que sofreram esse processo aqui obsessivo também, por terem sido infectadas, acabaram sofrendo uma obsessão dentro dessa questão dos neurônios, dos problemas cerebrais. Gente, isso é uma coisa muito interessante de se pensar. Fazendo uma breve pesquisa, nós vamos identificar que a sífilis epidêmica e a colonização. A sífilis mais virulenta se espalhou como uma epidemia no final do século XV, após as grandes navegações. O debate sobre a forma sexualmente transmissível veio da Europa para as Américas. No entanto, é inegável que a chegada dos colonizadores europeus e o tráfico de africanos escravizados foram os vetores para a disseminação de várias doenças. Durante o período colonial, a sífilis se tornou uma doença endêmica no Rio de Janeiro. A história da chegada de outras doenças venéreas como a gonorreia e o cancro mole também está ligada ao período colonial e à circulação das pessoas. O fluxo intenso de pessoas durante a colonização, incluindo colonos, traficantes e escravos, criou condições para a disseminação de uma vasta gama de patógenos. A gente tem alguém que a gente conhece, que teve, que tem uma vida, desregrada? É um sério candidato. Está falando aqui, Para até o processo de vampirização. Quer dizer, no começo drena-se a energia, Mas o cidadão ou a cidadã, e a gente não está falando só de homem, continua o processo porque ele ainda se mantém nesse processo, isso vai se tornar uma vampirização. Porque em lugares que a gente vai, quantos vampiros tem lá? Espíritos ligados à sexolatria, que já desencarnaram e que estão nesses ambientes aguardando quem? Só a vítima, seu hospedeiro. E por isso ele fala que é tão difícil de extirpar esse problema a curto prazo. Porque a sexolatria é muito forte. E é muito grande. A ressonância, haverá uma ressonância e uma sintonia com o espírito também na faixa vibratória. Como tem, Se a gente vai no bar, beber, e tem lá também o espírito, também vai vampirizar. Ou fuma, ou droga, ou seja lá o que for, vai acontecer.
mas é muito forte na questão sexual. Não apenas os inimigos, eu coloquei inimigos entre aspas, porque a gente não trata aqui como inimigos, né? A gente trata aqui com método. Ou ele é um credor de um passado que não nos perdoou, ou ele é um obsessor de aluguel que a quem nos perdoou, não nos perdoou, contratou ele para nos obsidiar, ou ele é uma novidade que o Marcelo trouxe também, um justiceiro. Grupos de espíritos que querem fazer justiça com as próprias mãos. Então eles compram processos, né, para justiçar. Tem livros do André Luiz que tem tribunais com juiz, onde são julgados os espíritos. São os justiceiros. Então, não apenas os inimigos estão em constante intercâmbio espiritual, olha só, mas todos quantos vivenciam experiências equivalentes, em decorrência da identidade vibratória e dos interesses comuns. Então, cuidar com os interesses, com os pensamentos, com o que a gente vê, com o que a gente pensa, com o que a gente assiste lá na tela. Hoje nas redes sociais, né? Pedofilia, sexolatria, isso aí está coalhado. Nesse sentido, as enfermidades de todo porte, veja só, de todo porte, aí não está falando só daqui das infecto-contagiosas, não. As orgânicas, as interferências espirituais, os transtornos psicológicos, todos esses fenômenos são, portanto, efeitos de ações transatas e que ainda não foram solucionadas. Eu não virei sexólatra nessa vida, né? Eu trago isso já. Eu estou reencarnando para extirpar isso de mim. Mas enquanto eu não consigo, enquanto eu cedo, eu ainda continuo colhendo frutos desse problema. Por quê? Eles não foram solucionados em mim. E aí, como é que vai ser solucionado? Alguém sabe? Tem uma dica? Fazendo terapia. Porque a gente não sabe que a gente tem. Sabe o que eu ouço? Eu ouço assim, ó. Já ouvi muito. Eu sou homem e eu tenho minhas necessidades. E se eu não tenho em casa, é meu direito sair por aí procurar. Vocês acreditam num negócio desse? Eu ouço isso. Eu tenho minhas necessidades, porque eu sou homem. Esforço não tem, né? Só tem necessidade. Aí sai, pega uma doença, pega uma sífilis, ou se tem, passa para o... contamina. E aí? Que angu de caroço que vira isso? Ah, porque eu tenho minhas necessidades de homem. Ah, vá ser homem de verdade, né? Por favor. Eu falo isso, fico bravo com isso. E aí, enquanto não resolve... Ah, eu sei que os psicólogas... Eu assisto a série lá da Globoplay, lá, Terapia. Tem um monte lá que vai com problema sexual. E que conta lá para psicólogo, o seu problema, a sua dificuldade. E vai sendo tratado. Mas primeiro tem que saber que isso precisa ser tratado. Porque enquanto eu achar que eu sou assim mesmo, que é assim mesmo, que é a minha necessidade mesmo, por isso que ele fala que a curto prazo, porque o que falta? Consciência. Falta consciência. E se soubesse o que gera, né? Que obsessão, que vampirização que gera, mas nem isso sabe. Porque se ele ainda está nesse processo, achando que é meu direito, que eu sou assim mesmo, e eu vou procurar... Gente, homens e mulheres. Não sou homem, não. Nesse sentido, o indivíduo necessita de educação e desenvolvimento.
especialmente no que diz respeito à vida moral. Pois além das aflições naturais que a gente tem, né, que a gente traz do nosso passado, né? Todo mundo tem, né? Porque o planeta é realmente de resgate, provas e expiações, que são decorrentes das dívidas passadas, do espírito, e que surge como um meio para que sejam expungidas. Se a causa das tuas aflições não está nessa vida, está nas vidas anteriores. É preciso que tenhamos consciência de que os agentes da discórdia, os obsessores, agentes da discórdia, encontram-se de plantão. Estão de plantão. E tentarão a todo custo alcançar a nossa paisagem íntima. Olha que perigo. Então é olhar o passado e hoje. O passado é o nosso resgate. Então é um esforço para mudar nossas condutas do passado, que são kármicas, né? O problema que a gente tem com a família, com os próximos, essas relações, né, que a gente já carrega, que não são fáceis, né? Que a gente tem que resolver, o caldeirãozinho lá fervendo, a ervilha. Lembram disso, né? Além disso, nós temos aqui gente que está de plantão, esperando o quê? Que a nossa paisagem íntima se abre para que eles se tornem vampirizadores. E vão se tornar. Porque eles vão encontrar Pai Quirino, o sítio do Pai Quirino lá, os padres que vão lá. Nós que vamos lá. Então tem que mudar essa paisagem íntima aí. Tem que mudar esse nosso jeitão de ser, de pensar. Não pode? Claro que não pode. Aqui não funciona não, tudo me é lícito. Não pode, porque não tem justificativa para isso. Porque o mal que se causa alastrando isso que a gente está falando aqui. Então se a gente vai falar de doença venérea, para o próximo, né? Quantos levam para casa? Quando não encontram, os de plantão, né? Quando eles não encontram campo fértil para plantar em nós as suas ondas energéticas nefastas e nos envolver diretamente, olha só, eles lançam mão do fenômeno de ressonância mental, enviando clichês, pensamentos vulgares em direção das nossas mentes, que num momento ou outro de descuido, eu estou me esforçando, né? A gente já sabe que tem que mudar, tem que melhorar, estou me esforçando. Mas num momento de descuido, num momento de aborrecimento, de insatisfação ou de cansaço, são alcançadas essas ondas mentais, sendo impressionadas pela contínua mensagem que nos chega. Então assim, sabe um pulso de pensamento? Vem na gente, né? Aí já a gente pode até abrir isso aqui. Eu não tenho problema na área da sexolatria. Mas eu recebo pulsos mentais a todo momento. Eles não conseguem me atacar diretamente. Né? Já foi dito aqui, por quê? Porque eu tenho firmeza. Tenho um chão firme para pisar, tenho fé, tenho consciência. Mas o que eles fazem comigo? E ninguém está livre disso. Eles mandam pensamentos. Então está tudo bem, está tudo ótimo, daqui a pouco acontece alguma coisa lá, né, no dia a dia da gente, uma irritação, no aborrecimento, né? Difícil, né? A gente tem um aborrecimento, um cansaço, né? Aquela... Vem. Para mim é assim. Desiste. Tá pesado, né? Fecha a casa, vai viver a tua vida. Para mim é assim. Olha só, quanto mais se faz, como é que é?
Quanto mais você faz, pior fica. Vem esse pensamento. Toda hora. E aí a gente se permite, claro que se permite, porque tem hora que você não está bem. Vai indo, né? Aquilo vai te... Aí o negócio vai ficando feio, de repente, tipo assim, também vem do lado espiritual um puxão de orelha, né? Ô, acorda aí! Ô, meu Deus do céu, sendo uma vela pro preto velho, pô, firma a vela aí e tal, e cuida da cabeça, cuida do mental, cuida do emocional. Daí é quarta-feira, o dia da terapia, daí também descarrega tudo, e daí volta tudo ao normal. Aí você vê que tá tudo bem. Peraí, por que estava ruim? Incrível, eu estou falando de mim. Não estava ruim. Tá tudo certo, tá tudo como tem que ser. Pô, mas por que veio aquela onda de pensamentos, de clichês, de ressonância mental? No meu caso aqui, sai de dentro do calabouço, né? Eu já falei isso. Porque aqui eu durmo com o inimigo mesmo. Meus e de vocês. E vem. E é um pulso. Então, assim, ou mantém a cabeça no lugar, ou a fé, ou a coisa estruturada, ou vai dispersar o pensamento, fazer outras coisas. Mudar isso, senão, gente, eles vêm. E aí é uma forma sutil que a gente não percebe. Então, quando a gente fala, hoje eu não acordei bem, né? Não acordei com o pé direito, isso, aquilo, é isso aqui. Que chega em nós por essas contrariedades. E a gente aceita. Noutras vezes, tem mais uma opção ainda, que também pega pesado. Conflitos arquivados no inconsciente. Sabe os traumas? Os gatilhos da infância, de abandono, de maus tratos. A gente já falou bastante disso também, né? Dessa vida ou de outra, porque se não são tratados, vai para outra, e a gente reencarna com eles de novo. Que não foram resolvidos, assomam durante esse período de paz. Tá tudo bem. Mas tá bem demais, né? Não pode estar tão bem assim. Não é assim que a gente pensa? Tá tudo muito calmo. Vem, brota. Brota o negócio. A gente tem que achar um chifre em cabeça de cavalo mesmo. Aí alguém fala alguma coisa meio torta, meio atravessada, meio tal, porque a pessoa também não está bem, pronto. Vem o negócio à tona. E aí atrapalha tudo de novo. Porque a gente fica tentando interpretar o que o outro quer dizer. A gente não pensa o que o outro quis dizer com aquilo. E daí vem. Será que quis dizer isso? Será que quis dizer isso? Será que é isso? Será que é isso? Será que é isso? Ó, o gatilho de novo. Se a gente pensasse simplesmente, né? Então, assim, tá na paz, né? Estava em paz, né? Se eu estou em paz, o que o outro falou não me deveria atingir. O problema é do outro, ou conversar. Senta aqui, né? Cara, o diálogo. Por que a gente demora tanto? Tem problema de... senta aqui, vamos conversar. Por que foi? Qual que é a razão, né? Não pode ficar com as coisas mal entendidas. Porque gera o quê? Isso aqui. Aí eles entram com tudo. Aí eles fazem você pensar num milhão de coisas. Gente, isso acontece toda hora. E aí tem o orgulhoso, tem a orgulhosa, tem o turrão, tem a turrona. Não dá o braço a torcer, faz silêncio, não fala. E aí o outro, por que a pessoa está assim, né? Nem sabe o que falou. E às vezes sabe por que ela não sabe o que falou? Porque ela também foi intuída por algum obsessor. E nem sabe o que falou. Aquilo veio e falou. E quem está remoendo, que está sofrendo. O outro está chupando cana, aqui, como diz, né, lá no interior.
Cara, tem que entender isso, a gente sofre muito com esse tipo de coisa. E eles se aproveitam de todo esse repasto. Toda hora. Toda hora estão fazendo isso. Que é para adorar e vigiar mesmo, né? Os pensamentos, as atitudes, as ações. Olha aqui, ó. Então, conflitos arquivados no inconsciente, que daí vem à tona, que são os gatilhos, quando acontece alguma coisa, que não foram resolvidos, assomam durante esse período de paz. Hoje eu estou bem, hoje eu estou em paz, eu já fico até com a barba de molho já. Eu sei que agora eu estou em paz, mas eu não sei daqui meia hora. Por quê? Eu estou suscetível. E é isso que a gente tem que entender. Eu estou suscetível a pegar o lixo. Devem ser aceitos. A terapia faz isso, a gente aceitar. A gente entender o trauma, entender o que aconteceu, o que passou, que agora liquida. Pensados naturalmente. Falei aqui já uma vez, né? Ah, minha mãe fez tal coisa lá, cuspiu na minha cara, cuspiu. Passei a vida inteira pensando nisso, agora com 60 anos fui entender. Por que ela fez isso? Como que ela estava quando ela fez isso? O que motivou ela a fazer isso? Deve ter tido muitas razões para ter feito isso. Deveria ter feito? Não. Mas eu consigo entender por que ela fez. E eu nem penso mais nisso, sabia? É uma coisa que eu consegui. Perdoei ela e me perdoei também de ter pensado uma coisa tão feia dela, né? Talvez foi só um mau momento dela. Muito mau momento. E é um momento ancorado em outras vidas, inclusive. Que aí aqui na espiritualidade a gente fica sabendo. Que nem era nessa vida. Mas ela tinha um gatilho. Ela tinha um trauma. E eu fiz algo em um momento que startou esse trauma e ela fez aquilo. Deve ter se arrependido amargamente pro resto da vida. Deve estar se tratando aqui agora com os psicólogos e os psiquiatras. Com certeza, porque ela está aqui na casa. E a gente já se entendeu também, né? Tá tudo certo agora. Mas é isso. Então tem que ser liberado para sair o peso da gente. Sem o tormento de estar se desejando liberar pelo simples movimento da cabeça. Sabe, tipo assim, sai pensamento. Não é assim que funciona. Como se pudesse retirar alguma coisa que se lhe encontra aderida. Ao chegar à ideia, o gatilho, deve-se examiná-la, reflexionando seu conteúdo e logo substituindo-a por outra de conteúdo edificante. Então pega aquele pensamento ruim, pensa numa coisa boa, põe no lugar. E resolveu. E melhorou. Conta para a psicóloga, para o psicólogo o negócio. Ele vai dar um outro olhar. Como que estava a tua mãe? Será que a tua mãe estava bem quando fez aquilo? Por que será isso? Por que será aquilo? Isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Conhece quietinho. Conhece quietinho, tipo assim, que você está realmente, tem que estar alegre. Do nada. Assim, né? Do nada. Uhum. Isso mesmo. E ó, Provavelmente é isso, né? olha como fica a cabeça da gente. Você mudou de um hora para o outro. Aí quem fazia você mesmo aprendeu. Sim, é você que se cura. Você que se cura. Sabe, Lorena, e assim, se você está em paz, cara, nada pode tirar isso. Rapaz, você tem que estar bem. Não é fácil. Não, claro que não. Por isso que nós estamos internados aqui nesse sanatório. Né? Senão a gente estava em paz em algum outro lugar. Mas tem que se esforçar para isso? Senão a gente vai viver o quê? Pode falar. Fala o que você ia falar. O inferno. A gente vai viver o inferno. E vive o inferno. Vocês querem ver? A manifestação está aqui. É o inferno. Ele fala, é um inferno. E eu trouxe para a gente entender que a gente leva isso para o plano espiritual. Esse inferno. Vamos ouvir, daí a gente encerra. Acho que tem que realmente aprender muito, a passar muito pelo que eu estou passando e muitos de nós está, porque
É como se fosse dentro de nós um inferno. É um inferno. É um inferno, puro inferno. Não sei. Não tem largura, não tem espaço. Não tem alto, não tem baixo. É tudo tão neutro, tudo tão cansativo. Tudo tão cansativo. Eu nem lembro o que possa ter feito, o que deixei de fazer, mas eu nem falo de entendimento, mas eu digo que eu não culpo a Deus. Alguma coisa a gente realmente está pagando, porque não é possível tudo isso, não é possível. Essa falta de esperança, essa falta de vontade, falta de ânimo, falta de tudo. A gente está vivo, mas também está morto. Mais morto do que vivo, pelo que a gente sente. E eu tenho que realmente desabafar que foi me dado essa oportunidade. Desabafar que é muito difícil tudo, muito difícil. Mas vocês sabem onde vocês se encontram agora? Sim, sabemos. Isso é uma esperança. Sabemos, isso que eu grande ia chegar a esperança. falar para você. Que a nossa esperança, como eles mesmos estão explicando para nós, de estarmos aqui já devemos ter esperança. Isso mesmo. Que isso algum dia vai mudar. Vai. Mas Demora. vai demorar. É. Vai demorar. Nós temos consciência disso, estamos escutando sempre isso. Uhum. Que eu não sei o que foi que calou tanto em mim, em todos, todo esse sofrimento que é tão difícil de tirar. Sim. Já estamos nesse local que eu estou sabendo, não tenho tanta visão, não tenho tanto entendimento daqui, mas que é um local de recolhimento e de amor. Isso mesmo. Mas eu digo para você que é como se ainda a gente estivesse lá, não sei aonde também, Certo. mas olha, me perdoe essa lamentação, mas é um desabafo. Não estou falando de vocês, não estou falando daqui, estou falando de dentro de nós. Isso aí está dentro de nós. Mas esse desligamento vai acontecer. Vai acontecer, espero que aconteça. Fé, é preciso paciência. Ai, meu Deus. Acreditar. Meu Deus. Acreditar, sabe, meu? Misericórdia, meu Deus. Tudo vai acontecer. Agradeço essa oportunidade e não quero me alongar. E nós também agradecemos. Estou em nome de muitos. Que bom. Em nome de muitos. Fiquem todos com o nosso abraço, com a nossa força e com o nosso cuidado. Vamos ficar Vocês para são ter muito força. importantes para nós. Todos vocês são muito importantes para nós. Saibam disso. E fiquem bem. Te agradeço, que assim seja. Eles foram recolhidos lá do cemitério de Paranaguá. Então, gente, levar isso para o plano espiritual é complicado. Porque já estão lá há séculos. Aí chega aqui, você veja, nessa situação. Quanta ajuda precisa? Está aqui dentro desse... Não tem palavras para falar que é isso aqui. E está vivendo um inferno, porque o inferno é interior. É dentro de cada um. Então a casa, com toda a estrutura que ela tem, olha o que a casa faz. A gente traz aqui todo dia. Para isso calar dentro, para entrar, para se libertar disso. Então façamos enquanto estamos a caminho, porque é mais fácil. É muito mais fácil agora. Tá certo? Fiquem bem, obrigado, gratidão.